Olá, no Unesp Notícias desta quarta-feira a gente fala sobre crianças e também sobre esporte. Durante as férias, cuidados com crianças dentro de casa devem aumentar. Copa São Paulo de Futebol Júnior é vitrine para novos jogadores. Sonhar é possível se o esforço for grande. Todos aqui querem uma vaga, um novo contrato, uma carreira no mundo do futebol. A novela do viaduto inacabado não tem fim. Depois de muitas idas e vindas na liberação de verbas para a fiscalização da obra, agora os trabalhadores pararam as atividades por falta de pagamento. Os funcionários da construtora Bema, empresa que venceu a licitação para concluir as obras do viaduto inacabado, pararam as atividades hoje pela manhã. De acordo com o diretor de Organização e Mobilização do Sindicato dos Trabalhadores, eles estão sem salário desde dezembro. Ela teria que ter pago o salário deles ontem também, referente aos 20 dias de dezembro, mais as férias coletivas. E não foi feito isso aí. Então os trabalhadores, justamente, eles pararam, porque não é lógico a pessoa trabalhar e não receber, passar final de ano sem os seus vencimentos, sendo que ele tem ele conquistado. Então eles pararam, foi decidido em assembleia que eles ia fazer a paralisação por tempo indeterminado até que a empresa faça o repasse das verbas rescisórias deles, o pagamento deles. Roberto Carlos trabalha para a empresa há 10 meses. Para ele foi difícil passar o fim de ano sem salário. Teve que se virar do jeito que pôde, né? Teve que pegar um bico por fora, se virar, dar os pulos. Não saber de patrão, patrão só quer saber de serviço só. Só isso, mais nada. Se pagar tudo em dia certinho, volta normal. Nós voltamos a trabalhar. De acordo com a prefeitura, o repasse de verbas para a construtora é feito aos poucos, de acordo com as medições apresentadas, mas não está atrasado. É uma novela de idas e vindas por conta das verbas de finalização da obra, né? Com o objetivo de auxiliar a empresa, a Prefeitura adiantou o pagamento da última medição. A Prefeitura ainda tinha 45 dias para fazer isso. Procurada, a construtora Bema não se pronunciou. O período é de férias escolares e, nessa época, as crianças passam muito tempo em casa. Com isso, elas acabam expostas a vários perigos que o ambiente doméstico oferece. Veja na reportagem orientações importantes para prevenir acidentes. Tem que dar atenção para isso. Completado o primeiro ano de vida, as pernas começam a ganhar agilidade. A criança consegue se equilibrar sozinha e dá os primeiros passos. Um mundo de objetos novos se abre diante de olhos e mãos curiosas. Nesse ambiente, um choque elétrico é um grande risco, por isso as tomadas devem estar protegidas. Outra medida é colocar protetores de quina em móveis que perfuram a pele. Cada cômodo da casa pode ser uma armadilha. Criança nessa idade demanda dedicação e atenção. Nós mudamos os remédios de lugar, que ficavam em gavetas baixas, passamos para as partes altas do armário, colocamos protetores nas tomadas, mudei os produtos de limpeza que ficavam embaixo do tanque, passei para um armário mais alto. E na cozinha, todo cuidado com as panelas, para não deixar o cabo virado para fora, né? E toda atenção é pouco, sempre acompanhando a criança, nunca deixando sozinha. Olha, tio, eu amo... Glória já conhece esses cuidados. Frequentemente, ela toma conta de 2 crianças ao mesmo tempo em casa. Tem que ter um cuidado redobrado, né? A minha casa tem de escada, né? Tem rampa. Então, o que acontece no dia a dia de olhar 2 crianças? Quando não tem eu, tem o meu marido que está cuidando. Então, a gente fica, se eles estão em casa o dia todo, à noite, nós ficamos as horas todas cuidando deles. Eu deixo todos os outros serviços para mim cuidar deles. Uma dica importante aos pais é colocar calçados das crianças de forma segura para evitar quedas em casa e machucados. Uma outra orientação importante, esta passada pelo Corpo de Bombeiros, é com relação a piscinas, uma vez que grande parte dos acidentes envolve afogamentos. Pois é, em caso de afogamentos, em caso de emergências, ou se a criança estiver engasgada, o telefone dos bombeiros é o 193.
Quem procura emprego para 2014 tem a chance de se tornar funcionário público municipal. A Prefeitura de Bauru abriu nesta segunda prazo de inscrições para concursos públicos. As vagas são para programador de sistemas de informação, agente social, eletricista e instalador, gerente de projetos de tecnologia da informação e ainda para médico do trabalho. As inscrições devem ser feitas pela internet no site da Prefeitura até o dia 22. O edital com os detalhes você também confere na página da Prefeitura. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. No próximo bloco, você vai conhecer um grupo de apoio para pessoas que têm Alzheimer. E ainda hoje, Copa São Paulo de Futebol Júnior é celeiro de craques. Voltamos já. Estamos de volta e veja agora a previsão do tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove em pontos isolados do estado de São Paulo. O forte calor do dia favorece a formação de pancadas de chuva, principalmente no oeste do estado. Em Bauru, a umidade do ar está em 48% e não há previsão de chuva. A velocidade dos ventos é de 8 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 32 graus. A máxima amanhã deve alcançar 34 graus em Bauru, Agudos e Piratininga. Adultos que não terminaram o ensino regular e querem voltar aos estudos podem se matricular no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, o CEJA. As matrículas para 2014 já podem ser feitas em qualquer unidade. É preciso apenas levar o RG e preencher um cadastro. O estudante recebe material de ensino no ato da matrícula e é orientado a criar um plano de estudos. Ele pode ir à escola para tirar dúvidas presenciais com professores e ainda escolher as datas das provas. Em Bauru, o CEJA fica na rua Carlos de Campos, número 510, na Vila Souto. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. A cada 100 idosos, 6 têm a doença de Alzheimer. O diagnóstico é doloroso para a pessoa e ainda mais para a família, que precisa se reorganizar para atender às necessidades do doente. Em 2013, nós conhecemos a história do seu Osvaldo, que há mais de 20 anos cuida da esposa e coordena um grupo de apoio aos cuidadores de pessoas com Alzheimer aqui em Bauru. Então a associação foi criada com o objetivo de curar o cuidador familiar. Porque o cuidador familiar é que realmente sofre. Porque o cuidador familiar ele tem consciência do que está acontecendo dentro da casa. Então, a associação... As duas irmãs vieram pela primeira vez à reunião da AFADA, a Associação dos Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer. Elas estão com dúvidas sobre como lidar com a mãe, que tem 81 anos e recebeu recentemente o diagnóstico da doença. Como agora ela não está querendo comer, está com uma série de sintomas que não apresentava antes, nós estamos procurando uma ajuda para saber como lidar com isso, como tratar isso e saber se nós estamos fazendo certo. Porque a gente não sabe se a gente tem que enfrentar ou deixar ele fazendo do jeito que ela quer. Eu não quero tomar banho. Vai tomar banho? Vai forçar? Não quero comer. É hora de comer. Precisa. A gente sabe que ela não comeu. Ela disse que comeu. Mas a gente sabe que ela não comeu. Você vai deixar sem comer? Para tentar responder questões como essa, seu Osvaldo toca voluntariamente a associação. O grupo já tem 15 anos e uma vez por mês ele recebe nesta sala, cedida por uma igreja, pessoas sedentas por conselhos. Mais de 2.000 já passaram por aqui. Como é uma doença incurável, nós temos que aprender a não curar o doente, mas atender a conviver com o doente, para que o doente possa ter uma vida com melhor qualidade. E o cuidador familiar também ele possa ter uma vida de boa qualidade, porque o cuidador precisa viver mais do que o paciente. O seu Herbert se reveza com as irmãs nos cuidados com a mãe. Ele veio à reunião pela segunda vez. Um dos primeiros sintomas da doença foi quando ela começou a pedir por familiares que já haviam falecido.
Com o tempo, a família tem aprendido a lidar com a progressiva perda de memória da mãe. Nós fomos orientados para não concordar com ela. Sempre que ela perguntar do pai dela, do irmão dela, enfim, dos parentes, fala, não, eles estão bem. Eles estão bem e eles vêm, a senhora tem calma aí que eles falaram que vêm visitar a senhora. E aí ela se acalma. Ele não esconde o medo em relação ao próprio futuro. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer com alguém, esse tipo de coisa. E será que isso não vai acontecer comigo? Né? E quando acontecer? E se acontecer? Né? Então, passa a gente conviver com essa preocupação também. Né? Puxa vida, está acontecendo com tanta gente, né? De repente, e se acontecer com a gente? Né? Como que vai ser? Hoje eu estou cuidando da minha mãe, mas quem vai cuidar de mim? Se isso acontecer comigo, né? Isso tudo, né? Isso deixa a gente assim muito preocupado, né? Muito. A gente pensa, a gente passa a viver uma nova realidade, que é uma coisa que a gente nunca imaginou que a gente ia passar por isso. Mas esta neurologista explica que o problema nem sempre é hereditário. A doença de Alzheimer ela é muito prevalente no idoso. A partir de 80 anos, você chega numa prevalência de quase 40%. Nesses casos, não é tão forte o componente hereditário assim. Não quer dizer que o avô teve, o filho vai ter, o neto vai ter. Mas quando a pessoa é mais jovem, 50, 60 anos, tem uma demência mais precoce, aí o componente hereditário é mais forte. Ela conta que não há um exame que comprove a doença. Por isso, o diagnóstico pode demorar. Outra coisa que compromete esse diagnóstico é a própria participação da família e muitas vezes do paciente, que considera que aquele esquecimento que a pessoa tem é um esquecimento normal, é um esquecimento que faz parte da idade, né? E muitas vezes não é assim, já é a própria doença. O amparo dos familiares é parte essencial do tratamento. O seu Oswaldo, aquele que coordena a Associação de Apoio aos Cuidadores aqui em Bauru, recebeu nossa equipe em casa. Ele explica que o carinho com a esposa, que tem Alzheimer, começa desde a proteção na porta. Minha esposa não tem espírito de autodefesa, então para evitar que o mosquito chegue, dá uma picadinha nela, senta nos olhos, na boca, né? Então minha casa é totalmente com cortina e telas, para evitar a entrada de insetos, né? A dona Nancy recebeu o diagnóstico da doença há 21 anos, quase metade dos 50 anos em que os dois estão casados. Quem ajuda o seu Oswaldo nos cuidados com a esposa é a Ivone. Ela está há tanto tempo na casa que é considerada da família. A família do seu Oswaldo é como se tornasse sua família também? Nossa, isso já faz 13 anos, então é como se fosse minha família, vixe. É a Ivone quem mantém a esposa do seu Oswaldo bem alimentada. Para esse aposentado que não se cansa de falar de amor, a luta com a esposa não o faz nem um pouco infeliz. É gostoso a gente não fugir da vida. A vida nos ensina a enfrentar as dificuldades da vida. Por esse motivo que eu ainda me sinto feliz. Não de ver minha esposa doente, de eu estar cuidando dela. Do meu filho, na minha ausência, cuidar dela. Da Ivone, na minha ausência, estar cuidando dela. Então, são 3 pessoas aqui para cuidar de um doente. Porque um só cuidar de um doente nessas condições, ele adoece, ele fica deprimido, ele para de viver a vida. Então, isso faz um mal tremendo para a saúde. Então, tem que enfrentar a vida, a pessoa tendo condições, nunca sozinho, sempre tem que ter um substituto para que a gente possa voltar a viver, não a vida normal, mas relativamente uma vida sadia e humana. Tudo isso nos traz força para que possamos continuar a cuidar de quem realmente precisa da gente. Bela história de amor e belo exemplo, né? Logo depois do intervalo, nosso assunto é o esporte. Vamos falar da Copa São Paulo e também do Noroeste. Voltamos já!
De volta com o Unesp Notícias e a gente fala agora de esporte. Bauru é uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha é disputada pelas equipes de base de times de todo o país e é considerada por muitos um verdadeiro celeiro de craques. Vários ídolos do futebol nacional, como Paulo Roberto Falcão, Raí, Kaká e Neymar, foram revelados quando jogavam a competição. Ser reconhecido é o principal sonho desses jovens. Debaixo de sol forte, os meninos do Santo André buscam um lugar ao sol. A maior vitrine das categorias de base mexe com os sonhos de qualquer jovem em início de carreira. O campeonato mais importante da categoria, né? Todo mundo quer aparecer aí na TV, tudo. E é o campeonato mais importante para aparecer aí pro mundo inteiro, pro Brasil, né? Principalmente, mas pro mundo também. A importância de surgir, né? Pro mercado, aparecer. Vem bastante time grande atrás, eles olham os jogos, né? Essa é a importância, eu acho que é aparecer, né? Pro cenário brasileiro aí de futebol. Sonhar é possível se o esforço for grande. Todos aqui querem uma vaga, um novo contrato, uma carreira no mundo do futebol. O palco onde os jogadores do Grupo I querem aparecer é este aqui, o gramado do estádio Alfredo de Castilho. Dentro de campo, os meninos da Copinha têm a chance de transformar o sonho em oportunidade, porque é ali, nas arquibancadas, que estão os olhos de quem pode mudar o futuro de alguns destes jovens. Mas se depender dos resultados, esse futuro tem ficado um pouco distante. O Santo André perdeu para o Flamengo e venceu o Noroeste. Com apenas 3 pontos, precisa vencer o Aquidauanense e torcer para que o Noroeste derrote o Flamengo na última rodada. Só assim para passar para a segunda fase e ter mais uma chance de exibição para os olheiros. Nós trabalhamos numa categoria de base para revelar. Então, quando o atleta alcança esse objetivo, lógico que é uma satisfação muito grande, né, para nós que trabalhamos, para o clube que investe no atleta, mas também procuramos, acima de tudo, conscientizar para que eles tenham atitude profissionais e que nós possamos também estar formando um homem. O Noroeste, por outro lado, já está desclassificado. Perdeu para o Aquidauanense e para o Santo André. Mesmo assim, os meninos ainda têm fome de bola e querem mostrar que podem fazer um bom trabalho. Apenas 6 jogadores do elenco têm 19 anos. O restante veio da categoria Sub-17. Para muitos, essa é a primeira experiência na Copa São Paulo. O objetivo é pôr esses jogadores para jogarem, né, numa forma organizada, né, numa forma tática que a gente já atribuiu a eles, para poder aparecer para outras grandes equipes e também alguns jogadores para a gente aproveitar na equipe principal do Noroeste. Os mais velhos são aqueles que ainda acreditam. Se coletivamente já não é possível fazer muita coisa, eles querem usar a última partida para conquistar algum resultado individual. É o campeonato mais importante da categoria, né? É a vitrine de todos os jogadores. Vem vários olheiros, vários empresários de time. Um campeonato que todos os garotos querem jogar pela oportunidade de jogar uma profissional e jogar numa equipe melhor. Em um mundo tão deslumbrante e difícil de ter sucesso como o do futebol, esses jovens atletas tentam aproveitar as oportunidades dessa competição, nem que seja para garantir, pelo menos, uma boa imagem. E a gente continua a falar de esporte, de futebol. Eu recebo o diretor de marketing do Noroeste, Marcos Cafeu. Marcos, boa tarde, obrigado pela sua presença. O prazer é meu, estar na TV Unesp, estamos à sua disposição, Lélio. Marcos, a gente viu aí, o Noroeste está desclassificado, o que aconteceu? Na realidade, o futebol tem dessas peças. O que acontece com o Noroeste, que nada se faz sem um planejamento de tempo e os demais times, eu diria que estão avançados nessa parte. O Noroeste teve problema no início para fazer as suas inscrições, alguns jogadores não puderam ser inscritos, porque a Copa São Paulo ela limita até os 20 anos incompletos, ou seja, quem completar 20 anos ainda esse ano pode jogar. E pela própria reportagem deu para perceber que o Noroeste é um sub-17. Nós temos jogadores de 15 anos ali. Então, esse noviciato, essa inexperiência fez com que a equipe não conseguisse, num time como mais organizados. Mas, apesar da não classificação, é uma maneira honrosa com que ele está saindo dessa Copa. Por quê? Foi um time organizado, com determinação, jogadores conscientes daquilo que eles estavam fazendo dentro de campo e
eu diria o seguinte, o futebol é a grande surpresa nas atividades esportivas, por isso que ele é tão mágico. O Noroeste no primeiro jogo só perdeu por infelicidade, o C não existe em futebol, mas foram 4 bolas na trave, o pênalti, o placar poderia ter sido outro, e ele sempre saindo em desvantagem. E aí o jovem, com a sua inexperiência, precisa voltar a ter equilíbrio emocional para depois retomar e tentar buscar o resultado. Isso a gente sabe que precisa de muita experiência e muito treinamento. Com 60 dias, 90 dias, eu acho que foi até louvável o trabalho que eles vêm fazendo e vai ser um páreo duro para o próximo jogo contra a equipe do Flamengo. Mas tendo uma categoria de base, atuando num campeonato importante como a Copinha, é bom para o clube, né? Com certeza. Por exemplo, se for mantido a base dos 17, sub-17, como vai ser mantido? Essa equipe poderia disputar mais 4 Copinha São Paulo. Então há uma evolução. Nós estamos vendo aí o time sensação, que é o Santos, que vem para o bicampeonato. Jogadores que atuaram no profissional estão retornando e o Noroeste tinha perdido isso. Mas hoje o principal produto vai ser gerado a partir do trabalho de base, que vai ser feito com muito carinho, porque é uma safra interessante e o Noroeste tem uma tradição muito grande em revelar novos jogadores. Marcos, 2013 foi um ano bem difícil para o clube, né? Foi rebaixado para a Série A3, teve problemas financeiros. Qual que é o caminho aí para 2014? Na realidade é o seguinte, eu sempre falo como homem de marketing da imagem do Noroeste. O Noroeste é um clube de 103 anos, vai por 104 anos agora em 2014. O que aconteceu com o Noroeste? É um time de primeira divisão que por circunstâncias de gestão foi parar na terceira divisão. Mas se você sai, nós estamos aqui no Bauru, no entorno de Bauru, se você sai para a região, sai para o Brasil, é um time conhecido nacionalmente. Então é uma grande imagem como um clube, como um time. Circunstancialmente, 2013 foi um ano fatídico em termos de gestão. Isso fez com que depreciasse, arranhasse um pouco essa imagem. Mas com essa nova diretoria, sangue novo, jovens, nós estamos percebendo, o próprio público na Copinha foi excelente, é gratuito. Mas você já percebe que a paixão volta a ser despertada. E um pouquinho de organização, uma gestão um pouquinho mais planejada, vai retomar o Noroeste nos trilhos que a gente fala, porque é até conhecido como uma maquininha vermelha. Então essa é a tônica. E o que a gente percebe é o seguinte, quando você pega pessoas de bem, pessoas que estão com um propósito, com harmonia, uma gestão, primeiro foi sanar a cozinha. Nós tivemos problemas com salários de funcionários que ganham salário mínimo. Então houve uma negligência, um problema. O Noroeste estava acostumado com o Hotel 5 Estrelas, que era Damião. Quando ele veio para a realidade, as peças eram de 5 estrelas, mas a realidade já não era mais. Então ele teve que se remontar, e é isso que essa nova diretoria está fazendo. E nessa reestruturação, o marketing tem um espaço importante, isso, né? Ações estão previstas para esse ano. Olha, né? A verdade é o seguinte, nós vamos retomar um trabalho de imagem do Noroeste. Como? Credibilidade, apoio à área comercial, ações de publicidade, nós vamos lançar campanhas e o Noroeste vai ser voltado para a comunidade. Nós queremos fazer alguma coisa, se você colher igual, se você plantar igual, vai colher igual. Se você plantar diferente, nós vamos tentar colher diferente. Então, o que nós vamos inovar? A apresentação dos jogadores do Noroeste. Amanhã nós estamos viabilizando, já em conversação com o CDL, com o pessoal que cuida do calçadão. Possivelmente a gente faça o lançamento do elenco do Noroeste junto ao público na Batista de Carvalho, com um grupo de rock que já fez o hino do Noroeste em rock. Nós vamos fazer a Gata do Norusca. E o principal, o primeiro jogo do Noroeste é fora, e os demais são na quarta noite aqui, e no dia 15 de fevereiro é um jogo no sábado à tarde. Para esse dia nós estamos preparando a grande arrancada do time com uma ação social. O Noroeste, por ser alvirrubro, branco e vermelho, há uma possibilidade, a gente está conversando com a fornecedora de material esportivo, para o Noroeste começar de branco, e todos aqueles que doarem em nome do Noroeste sangue no hemonúcleo, nós vamos contabilizar isso e o Noroeste vai ficando vermelho à medida que as cotas sejam atingidas. 100, 200, para exemplificar, totalmente de branco, a hora que atingir 100 doadores, meia vermelha, calção vermelho para 200, camisa, manga e assim sucessivamente. Até ficar totalmente vermelho. E depois vamos levar esses jogadores às comunidades, shoppings, fazer exposições itinerantes. Há uma ideia de movimentar promocionalmente para que o Noroeste vá ao encontro da comunidade e traga novamente aquele torcedor, porque para quem é de Bauru, para quem conhece aqui,
ela só está assim incubada. E a hora que a gente tiver uma performance legal, o time ajudar e a comunidade ajudar, com certeza os torcedores vão estar alegres com isso aí. Marcos Cafeu, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que fico agradecido e estou sempre à disposição de vocês para falar das coisas do Noroeste e de Bauru. É isso por hoje. Você pode rever as reportagens desta edição acessando o nosso site. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!